Nós estamos iniciando mais um quadro gastronômico, né? Que é um quadro que já temos há alguns anos, só que hoje nós vamos fazer um quadro gastronômico diferente. Nós estamos aqui na Bom Tempo, né? Que é a nossa cozinha funcional, onde nós sempre utilizamos para todos os nossos convidados, com a Viviane Gibertoni, que é da Sintonia Gourmet, não é? A Viviane que veio acompanhada da Vitória. As duas trabalham com alimentação saudável e por conta da preocupação premente hoje em dia desse tipo de alimentação, o Fernando e toda a equipe aqui da Bom Tempo resolveram convidar alguns profissionais, alguns arquitetos, designers para acompanharem de perto, né? Eles que proporcionam bem-estar, eles que proporcionam ambientes agradáveis também, não é? Tem essa preocupação de estarem sempre numa vida agitada, corrida e tal. E a primeira pergunta é a seguinte, Viviane, como é que nasceu isso? Você falou bem que desde 2006, lá no programa de rádio, que inclusive eu frequentei, que você começou a transformar a tua própria vida, né, em termos de reeducação alimentar. É verdade, né, o programa Sintonia lá atrás, né, 2006, faz 2006, tempo, né? Vai fazer 10 anos no ano que vem já. Pois é, né, 10 anos. A gente começou com um programa que era para falar de saúde. Sim. Eu já estudava neurolinguística na época, já era uma paixão. Aliás, um recado aqui para os nossos convidados de hoje. A Viviane é arquiteta também, viu? Então, enquanto ela está trabalhando com alimentação saudável, é um a menos no mercado para não competir. Mas vamos lá, Vivi. Aí você já atuava com isso. E essa paixão pela neurolinguística acabou colocando um pouco nessa área de nutrição, porque é um pouco isso, né? A gente não pode pensar em trabalhar a mente se a gente não trabalha o corpo. E o corpo tem muito a ver com o que você come, a forma como você se alimenta, o que você coloca para dentro. E alguns alimentos acabam causando processos inflamatórios, acabam atrapalhando, deixando você mais irritado. Sim. Isso e às vezes a pessoa nem percebe isso, né? Isso rebate, às vezes você não consegue manter uma dieta, você não consegue manter uma alimentação mais saudável e você nem percebe por quê. Exatamente isso que você está falando. A gente já vai começar a dar a receita, né? Que é um risoto de shiitake com damasco. E aí, olha um aí subindo, né? E aí a gente começa a levar essa informação ao telespectador e a quem está aqui também, de que para que a pessoa tenha uma alimentação saudável, ela não precisa se privar de ter prazer ao degustar as suas refeições, né, Vivi? Não, isso é fundamental. A gente, quando fala em consciência alimentar, você está falando em manter o prazer. Você tem que ter consciência daquilo que te dá prazer. Quando você consegue alcançar essa consciência, quando você descobre quais são os alimentos que te dão prazer, quais são os alimentos que são base para você, que você precisa deles, para que a tua rotina seja prazerosa, para que você consiga realizar aquilo que você quer, aí sim você vai começar a transformar esses alimentos de uma maneira mais saudável. Então você começa a remover o glúten numa quantidade exagerada, dá para substituir a lactose, você pode diminuir a quantidade de soja. Então você vai começando a transformar esses alimentos que você gosta por outros ingredientes. Mesmo para quem não tem restrição, para quem não tem nenhum tipo de mal-estar quando consome esse tipo Hoje a gente não consome mais os alimentos que os nossos avós consumiam. Então hoje a gente está consumindo alimentos diferenciados, eles são modificados. Então eu acho que vale a pena a gente mudar um pouco, né? Entendi. Então por que a gente vai comer trigo todo dia? Vamos dar uma variada, né? A gente tem tantas farinhas por aí, a gente tem farinha de grão de bico, a gente tem farinha de amêndoa, a gente vai experimentar hoje aí o requeijão que você acabou de provar, é um requeijão de quinua feito com farinha de grão de bico e farinha de amêndoa. Não tem leite, não tem nada, quer dizer, ele é super saboroso, como você disse, e não tem nada que lembre um requeijão que a gente está acostumado a comer. Feita esta introdução, nós vamos começar já a fazer, porque a Vivi e a Vitória me trouxeram aqui um verdadeiro robô. Os profissionais já estão de olho aqui para colocar, não é, no projeto deles. Me fala um pouquinho sobre essa máquina aí, que parece que substitui uma série de equipamentos na cozinha. A Thermomix substitui em média uns 12 equipamentos. 12 equipamentos? Olha aí, profissionais, para cozinhas compactas, né? Tira 12 equipamentos, coloca a Thermomix, não é? Você não precisa de mais nada. A pessoa tem que fazer um curso de 4 anos para aprender a mexer, mas vale a pena porque substitui. Não é verdade, não é verdade. A Vitória diz que é muito simples. Vamos lá, como é que é o processo, Vivi? Vamos começar a fazer. A gente vai começar a fazer, assim, a gente dá preferência a utilizar o alho poró porque ele é mais saboroso e também porque é mais agradável a gente trabalhar com alho poró. Aqui eu não vou estar colocando ele picado. Quem está
Em casa, vai acabar picando o alho. Tem que picar se não tiver a Thermomix. Exatamente, mas aqui ela vai picar sozinha. Eu não preciso fazer isso. Então eu vou estar colocando aqui, vou programar. Muitas vezes a pessoa pode bater, não tem problema. Muitas vezes a pessoa não tem tempo de se preocupar em almoçar em casa, mesmo jantar. Muitas vezes, né, o horário de trabalho acaba se estendendo. Tem na nossa região locais onde a pessoa possa procurar e encontrar uma alimentação mais saudável, mais adequada? Eu acho que sim. Tem sim. A gente tem muitos lugares onde a gente encontra o que você pode estar levando para casa, né? Eu acho que hoje em dia não dá mais para a gente ter aquela desculpa de que, fim de semana saí da minha dieta porque não tinha nada para fazer, né? Eu penso o contrário. Eu penso que durante a semana, onde a pessoa está mais atribulada, é que ela não consegue almoçar em casa, não é? E aí, o que ela faz? Boa pergunta. Eu, como tenho a Thermomix, levo a comida para o trabalho. É? Passa a noite. Você quer dizer que ela leva a Thermomix embaixo do braço do trabalho. E aí, próximo passo, vamos colocar o azeite. Vamos misturar o azeite. Esse é um azeite comum, normal. É um azeite comum, extra virgem. A gente vai estar colocando um azeite. A gente já trouxe ele todo na medida para facilitar, né? E a gente vai refogar aqui. Essa questão também de evitar o leite, Viviane, outro dia desse eu estava ouvindo um profissional da área médica falando que o leite entre os mamíferos, isso é adequado para o filhote daquele mamífero, né? Inclusive, se você der o leite de vaca para um filhote de um outro mamífero, muitas vezes ele vem a falecer, né? O ser humano toma o leite de vaca, mas em um médico existe uma corrente grande aí na medicina que defende a tese de que o ser humano não deve ingerir leite de vaca, que o único leite que é adequado para o ser humano seria o leite materno mesmo, evidentemente, né, na idade em que a criança está na idade tenra. O leite tem bastante, a gente pensa não, mas tem bastante gente que tem resistência, que não se dá bem, né, com a lactose, né? Tem. E não é só a lactose, tem a caseína também, né? Que é a proteína do leite. É a proteína do leite. Proteína do leite. Tem uma corrente bem grande aí que defende essa tese de que a gente não deve se alimentar, tá consumindo leite de vaca. Colocando por terra toda aquela questão do cálcio, né? Isso é muito comum, a gente lê hoje nas revistas, a mídia tá aí ganhando muito espaço, né? Eu acho isso muito válido. A gente tem várias revistas que trazem os alimentos e trazem as fichas técnicas dos alimentos, os nutrientes e tudo que ele tem, mas nem sempre aquela quantidade de nutrientes que o alimento tem, o nosso corpo está apto a receber, que é a tal biodisponibilidade. Então é sempre bom a gente estar consultando o nutricionista, não dá para sair por aí inventando de fazer dieta assim. Pra ser radical, né? Mas também ter um pouquinho mais de preocupação com a alimentação do dia a dia, né? E até porque, assim, a gente na PNL tem um conceito que eu acho que é muito, muito válido, que diz mapa não é território. O que é válido para mim não é válido para você. O que o meu corpo responde não vai ser a mesma resposta que você vai obter do mesmo processo. Cada indivíduo tem uma reação. Cada indivíduo tem uma reação, cada indivíduo enxerga aquele problema de uma maneira diferente, cada indivíduo vai responder a dieta de uma maneira diferente. E cada paladar é diferente. Então não dá para você querer que todo mundo responda da mesma forma. É claro que existem alguns caminhos que são muito parecidos. E aquilo dá certo. Mas chega num determinado momento que trava. Tem muita gente que faz. A gente estava conversando isso. Chega uma hora que trava e acabou. Você fala, não consigo mais, daqui eu não passo. Então tá na hora de você parar e olhar para você. Porque aí é com você. Tem que ser o seu jeito, não dá para ser uma fórmula pronta. Uma das profissionais que eu não quero aqui, né, declinar o nome, ela estava falando a respeito de uma questão de memória celular, né, de que a célula tem uma determinada... Me explica como é que era isso, que eu peguei o assunto mais ou menos no meio, e eu vim com uma outra desculpa para não emagrecer, que ela não aceitou. Mas o que é isso? Tem mesmo esse mito da memória celular? Existe essa teoria, né, de que o corpo registra essa informação. Então, mas que informação? Como assim? Você se alimenta de uma certa forma durante um determinado período. Senão eu vou chamar a Juliana Bode para explicar. Não ia falar não, mas eu vou chamar a Juliana Bode para explicar. Fala, pois não. O corpo, ele acaba registrando isso acontece muito. Você quer ver como é muito comum? As pessoas mantêm-se obesas durante um certo período da vida.
Aí fazem uma dieta radical e conseguem emagrecer. Passa um determinado período, elas voltam ao mesmo peso. O corpo volta àquele peso. Então, existe essa teoria da memória da célula, que ela precisa voltar àquilo, porque ela registrou que ela é assim. Que é aquela sua média de peso que você teve durante o maior período da tua vida adulta, provavelmente, né? Exatamente. E aí, como é que a pessoa faz para quebrar essa... Programação neurolinguística. Você vai estar programando o teu cérebro que não há necessidade. Você precisa desse excesso de peso. Você consegue viver sem ele? Sim. Há necessidade dessa energia extra que seu corpo está armazenando? Existe uma série de exercícios que você vai estar trabalhando a mente. E aí a gente faz isso, é claro que cada um, né, responde melhor a um determinado tipo de exercício. E são técnicas diferentes que a gente trabalha em consultório. E aí você vai conseguindo descobrir qual é o seu jeito de destravar isso. A gente tem uma coisa muito importante que a gente às vezes esquece, né? O cérebro ele está ligado ao meio externo através dos sentidos. E isso aqui é uma ligação muito forte dos sentidos. É o cheiro, é o visual, é o paladar. Então, assim, ele está extremamente ligado, a informação chega direto. A alimentação traz uma informação, uma carga de informação muito forte para dentro do nosso cérebro, que às vezes a gente não percebe. E com isso, ela traz também uma série de emoções que ficam registradas e que às vezes a gente não sabe que está registrada e que está associada a algum tipo de alimento. E às vezes bloqueia também processos de emagrecimento, às vezes desencadeia compulsões. E às vezes as pessoas não conseguem, às vezes você fala assim, poxa, mas eu não consigo, eu faço o maior esforço, eu tranco o armário e de repente quando eu fecho, eu volto. É porque realmente aquilo está lá, guardado em algum cantinho do cérebro e que se você não destravar, se você não for lá, não olhar, não encontrar e não resolver, você vai conviver com isso durante anos. É por isso que é necessário sempre, não é, consultar um profissional para que ele possa auxiliar, né, no processo de quebra desse estímulo, né, que acaba vindo de uma forma natural. Enquanto você vai colocando os outros ingredientes, eu queria que você... Pode ir colocando, mas eu queria que você explicasse pra gente, que eu tô vendo ali uns docinhos, o Fabrício Novaes já está de olho ali, se posicionou muito próximo. Aquilo ali também é tudo nessa linha, naturalmente, né? Tudo. A gente tem ele está pensando que é aqui da Bom Tempo, ele falou, Bom Tempo esqueceu os docinhos ali. Não é, são... A gente tem ali um pão, que é da Almeu Fórmula, que é parceira nossa. Exatamente. E tem um patê, uma pasta que é da La Pianesa, que é feita com biomassa. É um produto super interessante também, para quem não conhece, vale a pena conhecer. E para cá? É interessante. E para cá é um mini cupcake que a gente fez, ele é feito... não vou contar, conto, era melhor experimentar antes, né, tira surpresa. Para as pessoas descobrirem o que é? Então vamos deixar para lá no final, depois a gente vai fazer uma enquete aí para saber quem é que adivinha do que é. A gente vai colocar o arroz, não é o arbóreo, esse é o canaroli. Sim. Ele é também usado para risoto, mas eu gosto mais dele porque ele pega melhor o sabor. Então eu acho que normalmente é o arbóreo, né, que é o mais utilizado. O arbóreo é o mais utilizado, é o mais conhecido, mas eu gosto mais de trabalhar com esse. Mas se quiser fazer com o arbóreo também não tem problema. Pode, sem problema nenhum. Eu quando combinei com a Viviane de vir aqui para participar do quadro gastronômico, a Viviane falou, eu posso fazer um risoto, não sei do que, com arroz vermelho, outro com arroz negro, tem arroz de tudo que é cor. A gente trabalha com vários tipos de arroz. A gente trabalha com arroz basmati, arroz negro, arroz vermelho, esse mesmo que é um pouco diferente. Você falou para mim, inclusive, em um deles fazer um risoto doce, né? O arroz negro. O arroz negro faz risoto doce? Não é exatamente um risoto, é um arroz cremoso, né? Mas a gente faz o maior sucesso, né? O pessoal gosta bastante. E vamos lá, o que mais qual é o próximo passo? Coloquei ele, vou colocar o vinho. Vinho? Vinho. Opa! O legal desse daqui é assim, Esse é um vinho branco comum? É um vinho branco comum, mas o segredinho aqui é o seguinte, a gente durante a tarde, já trouxe pronto, a gente picou o damasco e hidratou o damasco no vinho.
Então esse vinho foi o vinho que hidratou o damasco. Ah, tá. Então ele tá já mais ou menos com o sabor do damasco, melhor. né? E o shiitake, que também já foi hidratado. Mas Ele esse foi é o shiitake que hidratado. você comprou desidratado. Desidratado, ele foi hidratado com água e a gente colocou limão e a gente usou o sal fungo, que é da cuesta, que é a flor de sal com o fungo porcino. As pessoas Que é uma delícia também e não tem aditivos. Não precisam ficar preocupadas em anotar os ingredientes, porque no site do programa e também na nossa fanpage, no Facebook, nós vamos colocar aí todos os ingredientes e o modo de preparo para que, né, quem está em casa assistindo, ou mesmo quem esteja aqui acompanhando, né, possa de repente fazer. Me parece que é bastante simples, né, Viviane, de fazer? A gente agora vai deixar ele incorporar um pouquinho, né, o sabor. Sim. Tá? Aí leva quanto tempo mais ou menos? Uns 7 minutos 7 minutos. na Thermomix, porque ela chega numa temperatura de 100 graus Celsius. Na panela você leva um tempo maior, porque a temperatura não chega tanto. Então você tem um pouco mais de tempo. E o legal da Thermomix é assim, até agora eu estava virando a pá num sentido, a lâmina. Agora eu vou inverter, porque ela não vai cortar. Ela vai fazer o sentido da colher. Ah, entendi. Por isso ela substitui. Então com a mesma pá ela pode fatiar ou ela pode simplesmente mexer os ingredientes. Então nesses 7 minutinhos que vamos esperar aqui, não é, processar esse estágio da nossa receita, vou dar uma paradinha para a gente voltar depois já com a coisa pronta, praticamente pronta aqui. E claro, hoje nós vamos ter a degustação dos nossos convidados e convidadas aqui da Bom Tempo.